destaque no Panorama CBN. Colômbia entra no segundo dia de buscas após terremoto devastador. Presidente da Câmara vai se reunir com líderes partidários para definir as prioridades da pauta. Alcolumbre muda o tom sobre a indicação de Lula ao STF. Presidente da Suprema Corte anuncia projeto futuro para limitar salário de juízes e desembargadores. Síria condena Bashar al-Assad à morte por crimes contra a humanidade. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que as equipes de resgate da Colômbia entram hoje no segundo dia de buscas por sobreviventes do terremoto que causou mortes e destruição no país. Até o momento em que eu gravava o podcast, eram 132 mortes, mais de 500 feridos e 188 pessoas desaparecidas. O tremor, de magnitude 7,4, foi o mais forte em 27 anos. Derrubou dezenas de prédios e causou danos em 1.300 casas. 6 aeroportos colombianos estão com operações temporariamente suspensas. O tremor foi sentido com forte intensidade em grandes cidades como Medellín e Cali, a cerca de 150 quilômetros de distância do epicentro. E uma das cidades mais afetadas foi Pereira, onde morreram 67 pessoas. A cidade fica no coração da região cafeeira da Colômbia e tem cerca de 500 mil habitantes. Ela está localizada a 55 quilômetros do epicentro do abalo e registrou desabamentos, interrupção do fornecimento de serviços básicos e danos em vários pontos da infraestrutura urbana. Em Manizales, um dos símbolos da devastação foi o desabamento de uma torre da Catedral de Nossa Senhora do Rosário. Protégenos, Dios mío. Padre Santo, Señor, Dios mío. estamos en tus manos. Catedral, marica, no. ¿Qué hacemos? No. O som do terremoto é desesperador. Bom, a capital Bogotá, que está a 230 quilômetros do epicentro do tremor, também sentiu os efeitos. E o brasileiro Caio Tarsa, que estava de férias em Cartagena, relatou o momento do terremoto. Nosso apartamento fica no 29º andar, então é um prédio bem alto. E mesmo assim a gente conseguia ver esse movimento. E não houve nenhum tipo de sirene, de sinal sonoro alertando, né? Então a gente recolheu os itens principais e descemos às pressas ali pela escada. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo esses tremores, um temor bem grande do pior, né? Do que poderia acontecer, principalmente por serem muitos lances de escada. O recém-empossado presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, que estava no primeiro dia útil de governo, declarou estado de desastre nacional. A intenção é acelerar o envio de suprimentos médicos, equipes de bombeiros e socorristas e montar também abrigos temporários na região. O presidente colombiano também instalou um posto de comando unificado de emergência, coordenado pela Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres, y viajó para a área afetada. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Uma delegação brasileira do Tribunal de Contas da União está na Colômbia e testemunhou o terremoto. A equipe está há 3 dias na cidade de Cali, onde dezenas de prédios desabaram. Ninguém se machucou. Os ministros participariam de uma assembleia e aí acabaram passando por esse sufoco, né? Bom, por meio do TCU, o Brasil ocupa a presidência rotativa da entidade e ia comandar as atividades que foram suspensas por causa do terremoto. E entre os integrantes dessa comitiva estavam o ministro Augusto Nardes e o presidente do TCU, Vital do Rego Filho.
Agora mesmo saímos novamente do prédio porque há uma nova expectativa de réplica do terremoto. 20 casas, prédios caíram aqui em Cali, mas o clima é de normalidade. Graças a Deus a nossa delegação está toda muito bem, estamos agrupados e espero em Deus que esse terremoto físico e mental acabe. Você viu na voz, do ministro como é que ele está desesperado. O presidente Lula prestou solidariedade ao povo colombiano, colocou o Brasil à disposição para dar apoio e, segundo o Itamaraty, não foram identificados brasileiros entre as vítimas até agora. Mas os reflexos do terremoto foram sentidos em Manaus, a mais de 2.000 quilômetros de distância do epicentro. Relatos de prédios e escritórios na capital amazonense indicam que objetos, lustres e móveis balançaram por cerca de 30 segundos, provocando aquele susto, entre servidores e trabalhadores no centro. Apesar da apreensão e do tremor sentido em estruturas mais altas, a Defesa Civil informou que não houve registro de feridos nem de danos materiais nos edifícios de Manaus. Vamos mudar de assunto agora. Eu te conto que o governo dos Estados Unidos vai discutir com o Brasil o tarifaço na Organização Mundial do Comércio. A diplomacia brasileira havia acionado a instituição no fim de julho para contestar a cobrança extra de 25% por supostas práticas desleais e a de 12,5% relacionada ao trabalho forçado. O Palácio do Planalto e analistas em comércio exterior avaliaram o aceite de Washington como um sinal positivo, embora o procedimento tenha caráter simbólico. O mecanismo de solicitação de consultas abre uma janela de 60 dias para tentativas de diálogo e negociação direta entre os dois países, antes da eventual abertura de um painel de julgamento. Especialistas em direito internacional ponderam que, apesar do canal de diálogo aberto, a solução definitiva da controvérsia enfrenta entraves burocráticos. O professor de Direito da USP, Rubens Bessac, lembrou que o órgão de apelação e julgamento de disputas da OMC está inoperante desde 2019. Não sei se uma ação, mesmo em forma de consulta ali na OMC, daria sentido diferente. Eu acho que o Brasil tem que seguir esse protocolo mesmo. Os Estados Unidos respondem que está disposto a conversar, mas vamos observar. Até há que se ter em conta que as decisões lá na frente, quando vierem da OMC, são um tanto demoradas. Mas, enfim, o Brasil vem tentando, e há que se elogiar isso de todas as formas, superar a situação dessas sobretaxas. A China formalizou um pedido para ingressar como terceira parte nessas discussões entre Brasil e Estados Unidos na OMC. O governo chinês argumenta que os critérios e as restrições tarifárias aplicados por Washington afetam as condições de concorrência global e atingem diretamente as exportações de produtos do país para o mercado americano. Só que, ao mesmo tempo que quer ser parceira do Brasil na OMC, nessa discussão, a China vai começar a cobrar uma tarifa de 55% sobre a carne brasileira. A cobrança passa a ser aplicada após o Brasil esgotar a cota de importação sem imposto estabelecida pelos chineses para proteger o mercado interno. A medida impacta diretamente o setor agropecuário nacional, já que a China é o principal comprador da carne bovina brasileira, absorvendo quase metade das nossas exportações. Além das restrições na Ásia, a União Europeia anunciou a suspensão das importações de carnes e derivados de origem animal vindos do Brasil a partir do dia 3 de setembro. O bloco europeu alega falta de comprovação documental sobre o controle do uso de antimicrobianos no rebanho. E aí, com o bloqueio europeu e o encarecimento das vendas para a China, frigoríficos brasileiros já reduzem o ritmo de abate e concedem férias coletivas. Diante das barreiras, o setor busca redirecionar os embarques para os Estados Unidos, que enfrentam queda na oferta interna e mantiveram a carne brasileira isenta de novas sobretaxas. E na relação Brasil-Argentina, tem mais um capítulo de crise. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a provocar tensão diplomática ao compartilhar uma publicação de um parlamentar americano que ataca o presidente Lula com ofensas pessoais.
O argentino compartilhou um post de um deputado apoiador de Donald Trump, no qual o petista é chamado de porco e criminoso. A atitude de Milei aprofunda a recente crise entre os dois países e entre os dois presidentes. Vamos agora para o Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, vai se reunir com líderes partidários para definir as prioridades da pauta nessa semana de esforço concentrado. Com o calendário ajustado para permitir a dedicação às campanhas nas bases eleitorais, deputados e senadores concentrarão os trabalhos legislativos em 2 semanas, entre agosto e setembro. O projeto que prevê subsídios ao setor de combustíveis para mitigar impactos de conflitos no mercado internacional pode ser votado ainda hoje. Estão pendentes também 5 medidas provisórias que perderão a validade se não forem analisadas rápido, até o final de agosto. Uma das MPs prestes a caducar é a do novo Desenrola Brasil, voltada à renegociação de dívidas das famílias. Também pode ser votado o projeto que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado, sem redução de salário. A proposta regulamenta a PEC aprovada pelos deputados no primeiro semestre e que está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Outros textos, como por exemplo o projeto que tipifica a misoginia como preconceito ou discriminação, devem ficar para depois da eleição. E no Senado, o governo quer acelerar a votação da MP que zerou a taxa das blusinhas, além da PEC da Segurança Pública e do projeto que regulamenta a exploração de minerais críticos no Brasil. E no Globo, a colunista Bela Megali está contando hoje que aliados de primeira hora de Davi Alcolumbre dizem que o presidente do Senado tem mudado o tom em relação à possibilidade de apoiar o indicado de Lula ao STF. Em um movimento para se reaproximar do presidente, Alcolumbre já não apresenta a mesma resistência que demonstrava há poucas semanas contra o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a corte. Aliados de Alcolumbre avaliam que o presidente do Senado já dá sinais de que pode apoiar uma nova indicação de Messias, dependendo dos rumos que a relação com Lula tomar a partir de agora. Lembrando que na semana passada, os dois retomaram a relação num jantar após um hiato de 3 meses. E o presidente do Supremo Tribunal Federal anunciou que pretende enviar ao Congresso, até o fim do ano, um projeto de lei para limitar o salário de juízes e desembargadores. Foi durante um evento em São Paulo que Edson Fachin falou que a proposta busca padronizar a remuneração da magistratura em todo o país, com o objetivo de aumentar a transparência. Precisamos enfrentar com seriedade a agenda de moralização dos gastos públicos, de aprofundar as investigações de corrupção que ainda permanecem em nosso país, bem como aperfeiçoar os mecanismos de transparência e encontrar soluções públicas, justas e fiscalmente sustentáveis para questões estruturais do Estado brasileiro, inclusive no que diz respeito ao regime remuneratório da magistratura. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que, em 2025, 67 mil servidores receberam mais de 24 bilhões de reais acima do teto. O levantamento indica que o descumprimento do limite remuneratório virou regra no topo do funcionalismo, atingindo mais de 85% da magistratura e 89% do Ministério Público. A pesquisa mostrou que a média salarial de juízes e procuradores no Brasil equivale a 48 vezes a renda mediana nacional. O resultado deste país em liderança isolada em desigualdade na carreira jurídica na comparação com outras 10 nações, como Estados Unidos, Alemanha e França. Vamos agora com outras notícias, essa daqui relacionada à economia, a agenda importante do dia. O IBGE divulga hoje a inflação de julho, medida pelo IPCA. Em junho, a inflação deu uma trégua e ficou em 0,16%, puxada principalmente pela queda no preço dos alimentos. Vamos conferir como é que vem agora, né?
E o Banco Central divulga hoje a ata da última reunião do Copom, que aconteceu na semana passada. Nesse encontro anterior, o comitê reduziu a taxa básica de juros, a Selic, de 14,25% para 14% ao ano. A Anvisa revogou as proibições que impediam plataformas como iFood, Rappi e Mercado Livre de anunciar e vender medicamentos. A medida é o primeiro passo para uma liberação futura, mas o comércio direto por esses canais ainda depende da regulamentação oficial. Enquanto isso, farmácias já podem contratar e-commerces para serviços de logística e entrega. E uma boa notícia, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, voltou atrás e garantiu a liberação das verbas para a realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Com o orçamento assegurado, a data do tradicional evento foi mantida de 11 a 19 de setembro. A reviravolta aconteceu após a Secretaria de Cultura informar que o repasse de R$3 milhões seria suspenso devido a cortes e ao ajuste fiscal no governo local. Agora, olha só essa pesquisa. 3 a cada 4 usuários de bets admitem ao menos uma conduta irregular ao apostar no Brasil nos últimos 3 meses. É o que mostra um levantamento do Instituto Locomotiva, divulgado nesta terça-feira. Além disso, a maioria dos apostadores reconhece o perigo das plataformas que ignoram as regras e cobram mais empenho das autoridades ao coibir esse tipo de prática. Ou seja, sabem que estão fazendo coisa errada, mas continuam fazendo, né? O estudo usa como parâmetro 4 ações vedadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda desde 2024, quando uma portaria impôs normas gerais sobre as transações de pagamento e meios financeiros para os sites de aposta de cota fixa, quer dizer, as bets no Brasil. Os pesquisadores questionaram se os entrevistados, todos com histórico de aposta nos últimos 3 meses, jogaram em sites que não exigiram reconhecimento facial. Eles foram perguntados também se usaram portais sem o final bet.br ou cartão de crédito e criptoativos para bancar a prática. Os 4 itens são considerados ilegais, de acordo com a lei brasileira. Os dados revelam que a faixa etária entre 18 e 29 anos é a que mais concentra apostadores irregulares nesse universo. Já a de 50 anos ou mais tem a menor incidência. O estudo também aponta um equilíbrio de gênero. Entre as mulheres, 51% admitiram ao menos 2 práticas vedadas pela lei ao apostar, e 49% dos homens disseram o mesmo. Vamos agora para o Rio de Janeiro. Depois da tragédia que aconteceu envolvendo um helicóptero no sábado, agora várias informações chegam sobre irregularidades no espaço aéreo. Tem uma reportagem do Globo de hoje que mostra que na cidade do Rio são realizados 70 passeios de helicóptero por dia, que levam, em média, 223 passageiros. E esses voos são autocoordenados, não tem um monitoramento permanente para verificar se estão sendo cumpridas as regras do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, do Ministério da Aeronáutica também, como altitude e distância de prédios e monumentos. E os próprios pilotos gerenciam a segurança, comunicando suas posições uns aos outros via rádio. Um levantamento também mostra que normas têm sido desrespeitadas por aviões e helicópteros que decolam de aeroportos. Informações do Ministério da Aeronáutica também mostram que 34,5% dos voos passaram abaixo de 152 metros sobre as avenidas das Américas e Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca. De março ao início de abril desse ano, o aeroporto de Jacarepaguá, que fica nessa região, registrou mais de 3.500 pousos, sendo que pelo menos 1.200 descumpriram a altitude mínima. 68% foram no momento do pouso, segundo o radar do próprio aeroporto. Bom, a Polícia Civil deve ouvir nos próximos dias os representantes da empresa Voos Rio Panorâmico. O helicóptero que caiu estava todo regularizado, mas, como eu falei, essa tragédia abre espaço para reflexão sobre falta de fiscalização.
O acidente vitimou 4 pessoas, sendo 3 turistas colombianas da mesma família. Os corpos das estrangeiras não foram identificados ainda porque foram carbonizados. E o piloto, a 4ª vítima do acidente, foi enterrado nesta segunda-feira. Ainda no Rio de Janeiro, a gente fala sobre eleições. A Justiça Fluminense determinou o cumprimento da sentença que condenou o ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. E a principal consequência é ele ficar inelegível, o que ainda deve ser analisado pela Justiça Eleitoral. O ex-governador foi condenado por improbidade administrativa no esquema de desvio de verbas na saúde, na época em que era secretário de governo na gestão da mulher dele, a ex-governadora Rosinha Garotinho. A defesa de Antony Garotinho, que é candidato agora nas eleições, contestou a decisão na Justiça e disse que persistir na execução de uma pena já exaurida viola a lei de improbidade e a segurança jurídica. Agora o noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi escondido em um caminhão de transporte de alimentos e trocou secretamente de avião antes de deixar a Turquia no mês passado. A operação foi feita após autoridades americanas identificarem uma ameaça do Irã contra ele. As informações foram reveladas pelo The Washington Post. Um tribunal da Síria condenou à revelia hoje o presidente sírio deposto Bashar al-Assad e o irmão mais novo dele à pena de morte por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante os 14 anos de conflito no país, que deixaram cerca de 500 mil mortos. Também foi condenado à morte no mesmo processo um dos primos maternos de Assad, chamado Atef Najib, por liderar a repressão na província de Daara, no sul do país, que levou ao levante e, posteriormente, à guerra civil. E sobre a guerra no leste europeu, um ataque noturno russo contra a cidade de Zaporízia, no sudeste da Ucrânia, deixou ao menos 5 mortos e 20 feridos nesta madrugada. Na capital Kiev, explosões foram ouvidas após um alerta de mísseis. Mais cedo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia se preparava para enviar mais soldados norte-coreanos ao território e havia recebido novos mísseis balísticos procedentes de Pyongyang. Moscou intensificou nas últimas semanas os ataques com mísseis balísticos, que só podem ser interceptados por alguns sistemas de defesa antiaérea, entre eles os fornecidos pelos Estados Unidos. E a China advertiu um alto diplomata das ilhas do Pacífico para que evite afetar o desenvolvimento saudável e estável das relações, após o diplomata anunciar que Taiwan participaria da reunião anual de líderes da região. Taiwan foi impedido de participar da reunião do Fórum de Líderes das Ilhas do Pacífico no ano passado, após protestos de Pequim, que reivindica a ilha democraticamente eleita como parte do seu território. Agora o futebol. Começam hoje as oitavas de final da Libertadores da América. Às 19h, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia da Argentina no Maracanã. Outros 5 times brasileiros seguem na disputa, com destaque para o duelo brasileiro entre o Cruzeiro e o campeão Flamengo, que jogam amanhã. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo encara o Bolívar às 21h30 na altitude de La Paz. Outras 5 equipes brasileiras continuam na competição e jogam amanhã e na quinta-feira. Por causa do terremoto, a Conmebol adiou as partidas das Copas Libertadores e Sul-Americana que seriam realizadas nesta semana na Colômbia. Os confrontos do Deportes Tolima e do Independiente Santa Fé serão reagendados. E o campeonato colombiano, claro, também teve a rodada suspensa. No encerramento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, América Mineiro e Flamengo empataram em 1-1. E a CBF vai sortear hoje os duelos das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio também vai definir o chaveamento e os mandos de campo até a decisão do torneio. Os clubes que seguem na competição são Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória.
Os jogos de ida serão nos dias 26 e 27 de agosto e as partidas de volta serão disputadas nos dias 2 e 3 de setembro. E partida encerrada por aqui no Panorama CBN da manhã de hoje. No nosso time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse time, né? Muito obrigada pela companhia. E não se esqueça de ouvir também o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Um beijo e até amanhã!